Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos. O pessoal está chegando aí. Opa, muito bom dia a todos. Bom Carregando dia, aqui mais algumas pessoal. pessoas. Muito bom ter todos vocês aqui conosco. Maravilha, pessoal. Bom dia, Beatriz, Gabriel, Júlio, Kaunami, Lucas. Temos alguns convidados chegando aqui. Peço pessoal aí também colocar aí a cidade de onde estão falando, qual é o segmento da empresa de vocês também, para a gente poder direcionar aqui o papo também para ficar mais dinâmico aqui. Fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Muito bom, estamos animados para bater esse papo com vocês. Estamos no formato de Meet aqui para poder vê-los também, interagir melhor. A gente vai abrir para perguntas ao longo também aí, vocês podem já ir colocando perguntas ao longo do nosso bate-papo. O Júlio vai ajudar a conduzir aqui também, trazer algumas perguntas durante o nosso bate-papo. E no final a gente vai ter um Q&A também, para a gente responder perguntas-chave importantes. Vamos interagir, é um super bate-papo. Vai ter um sorteio também, a gente vai sortear aí algumas coisinhas legais aí. Você que está aí com a gente aqui também, compartilha esse link aqui da call mesmo para o seu colega, seu par aí, para a gente fazer esse sorteio para vocês. Muito bom, chegou Bom a dia, Maiara Mayara. aqui, muito bom dia. Muito bom ter cada um de vocês aqui, pessoal. Vamos lá, então? Vamos começar esse nosso super bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia. Eu sou o Thiago Trindade, aqui, Head de Estratégia da Conceito Gestão Corporativa, parceira de negócios do Obras Online, do ConstruTarget, e tenho o prazer de receber como host desse nosso super webinar, né, para um bate-papo sobre a tríade para resultados em vendas B2B modernas, né? Os tempos estão acelerados, tempos de transformação, tempos do mundo VUCA, né, volátil, incerto, ambíguo, complexo, e a gente quer bater essa bola de quem vem direto das trincheiras, quem tem implementado, desenvolvido muitos trabalhos relacionados à venda, à geração de negócios nessa era moderna. E para esse super bate-papo, estou com meus dois grandes amigos aqui, Roberto Dias, que é co-founder e é Head de Customer Success, diretor de Customer Success do Obras Online, do ConstruTarget. Seja muito bem-vindo, Roberto. E está comigo aqui também André Santos, que é Head de Vendas da casa, Head de Vendas aqui da Conceito de Gestão Corporativa. Vou passar a palavra para o Roberto, para dar o seu bom dia, se apresentar, em seguida para o André. Boa, Thiago. Muito bom dia aí a todos. Thiago, André, Júlio, que está aí nos apoiando aí. Renato chegou agora. Pessoal, muito bom dia aí para quem está dedicando esse tempo para estar com a gente. Um prazer enorme estar com vocês. Conforme o Thiago falou, estou à frente da operação aqui, sou sócio fundador aqui da Obras Online, e mais recentemente o ConstruTarget chegou. O pessoal da Ebilux já está conosco já nessa jornada aí, e a gente agradece muito pelo tempo de vocês de estarem aqui querendo compartilhar e aprender um pouquinho mais do que a gente vem vendo aí nas empresas. Bola está com você, André. Beleza, obrigado, Roberto, obrigado, Thiago. Prazer a todos. Sou o André Santos, sou Head de Vendas aqui da Concepto. Tenho mais de 20 anos de experiência aí na área comercial, empresas de tecnologia. A gente vem aí nesses últimos 7 anos atendendo empresas realmente que têm na sua essência tecnicidade aí, né? São empresas mais técnicas e que o comercial ele é bem importante. Por isso que a gente vai falar da tríade hoje e quero que vocês fiquem bem atentos aí, caneta e papel, notepad aí, o que tiverem para anotar, porque a gente vai trazer bastante insight legal, para vocês terem aí boas práticas de classe mundial aí do que tem de melhor hoje no que a gente vai discutir hoje, tá? Então sejam todos bem-vindos e bora lá, Thiago, vamos montar aí o esqueleto aí do nosso bate-papo de hoje. Legal, gente, bacana. A ideia aqui é ser super bate-papo mesmo, com interação de vocês, trazer direto do dia a dia, muito insumo, muito material para a gente poder conversar. E que tríade é essa aí, Thiago? Que tríade para resultados em vendas B2B modernas a gente está falando? A gente está falando de 3 principais aspectos, pessoal, que a gente, por nossa experiência conjunta aqui, como parceiros, a gente consegue perceber que elas estão diretamente ligadas aos resultados. Isso independente do momento que nós estamos vivendo. Ou se há 5 anos atrás ou daqui 5 anos,
continuam sendo pilares fundamentais, e é sobre esses pilares fundamentais que a gente quer trazer para vocês. A gente vai falar de gestão, a gente vai falar de pessoas e de tecnologia. Essa tríade aqui é uma tríade chave para que a gente possa conduzir negócios numa era moderna, numa era de disrupção, numa era no qual a gente não consegue tangibilizar o que vai acontecer amanhã, né? Tá aí, a gente falou de esses dias de tarifaço, a gente estava falando sobre guerra comercial entre Estados Unidos e China outro dia, a gente viveu há pouco tempo atrás a questão de pandemia e tudo mais, então a gente percebe que os tempos estão mexidos e as coisas estão aceleradas. O movimento de globalização, que já acontece há um tempo, de tecnologia acelerando, de encurtando caminhos, fez a gente viver um mundo extremamente acelerado, que é muito bom, que é interessantíssimo para quem está ligado, mas também traz grandes desafios para a gente poder superar, e é sobre isso que a gente vai falar. E para começar esse bate-papo, eu vou deixar meu amigo Roberto Dias trazer um pouco do contexto, ele que de nós aqui é o empreendedor que tem mais experiência, né? A Concepto tem 8 anos de jornada, mas aí o Obras Online e a experiência do Roberto já vem aí de décadas empreendendo, então viu Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo, né, Roberto, com experiências fora do país, passando por diversas mudanças. Eu acho que é legal a gente dar um pouco de contexto de onde a gente veio, onde nós estamos, e aí sim, o que a gente pode fazer agora com essa tríade para emplacar resultados daqui para frente. Bacana, Thiago. Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, Thiago. Ali no início dos anos 2000, foi quando a gente iniciou, né, essa ideia do Obras Online, e ela talvez tenha sido alguma coisa que ficou ali no meu subconsciente num período que eu passei na GE, a General Electric, na divisão de disjuntores da General Electric, onde a gente via lá um modelo. Eu trabalhava na área de suprimentos, né, na área de compras lá da GE, e o que me chamava muita atenção era que o time de compras ele tinha que estar o tempo inteiro fazendo contato com os fornecedores. E aquilo talvez tenha ficado ali no meu subconsciente, que depois eu saí da GE, fui para fora do Brasil, voltei em 95 e ali no início dos anos 2000, depois de um período empreendendo no outro modelo de negócio, a gente acabou percebendo que tinha uma oportunidade no mercado para inverter a lógica do processo de vendas, que era exatamente colocar o fornecedor numa posição de realmente oferecer seus produtos e serviços de forma antecipadamente para as empresas que estavam, né, e que estão ainda. Foi aí que surgiu a ideia do Obras Online, que anos depois acabou virando esse nome bonito e pomposo aí, que o mundo passou a se chamar de Outbound 2.0. Perfeito, nome bonito, né? Criado ali pelo Aaron Ross, né, no início ali dos anos 2000, né? Então, essa é praticamente a nossa jornada. E passados mais de 20 anos, a gente percebe o quanto isso ainda é real. O fornecedor se colocar na posição de atender o seu mercado de uma forma em que o cliente, o comprador, o engenheiro, falando aqui do nosso setor, né, que é a construção, ele tenha o fornecedor fazendo contato com ele, mas não de forma aleatória e não de forma gelada, fria, como era o modelo, né, que eu via lá naquele período ali dos anos 80, final dos anos 80, ali, anos 90. E isso realmente virou verdade. Né? Virou verdade em função de toda essa disrupção que vem acontecendo no mundo nesses últimos anos. Então, eu acho que o tema é muito atual. O fato de ter aí parceiros, né, participando aqui desse processo colabora muito, porque o desafio é grande, não é simples mudar essa chave, mas é absolutamente necessário fazer parte desse novo modelo tecnológico que o mundo está vivenciando. Legal, Roberto, muito bom. E aí, André, traz um panorama para a gente. Você também tem uma grande experiência em vendas, passou por grandes multinacionais, né? Desde o começo da cadeia de vendas até hoje, trabalhar com implementação de grandes processos de vendas que envolve estratégia, método, processo, tecnologia. Conta um pouquinho dessa experiência, o que você já viveu e onde nós estamos. Olha, acho que a maioria que está aqui, já vi algumas carinhas aí, tem o Lucas, o Lucena,
Tem aí um parceirão aí, tá lá, gente boa, Paulinho, Roberto e Renato. Bom, pessoal, o que eu trabalho com vendas desde 2005, né, 2005, 2006, né, entrei efetivamente como vendas na Dell Computadores do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, mais precisamente, né, que é a sede deles é aqui no Brasil, em Eldorado. E como qualquer vendedor, a gente tem meta, tem que dar os inputs ali, né, que são as atividades de follow-up de proposta. E o que me chamava muito a atenção é que não se tinha CRM na época, né? Não se existia uma plataforma e tal. Tinha Salesforce na época, mas era mais para os setores enterprise lá, né? A gente trabalhava mais middle market. E isso me frustrava muito porque eu não conseguia organizar meu dia. Eu não sabia quantos dinheiros eu formava ao longo dos meus meses, das minhas semanas, dos meus dias, e quanto eu só sabia que eu faturava ali, botava no sistema e vinha uma planilha cada semana ali, cada dia, dizendo, tu faturou tanto. Beleza. Mas hoje, aprendendo isso ao longo desde 2005 para cá, né, esses últimos 8 anos implementando aí sistemas de vendas, né, principalmente prospecção ativa, como o Roberto trouxe aí do Aaron Ross lá, né, da Receita Previsível, eu identifiquei que a gente precisa ter método, processo e tecnologia para a gente poder organizar nosso comercial. Né? Então, o CRM hoje, para mim, é parte fundamental do nosso dia a dia aqui, da própria Concepto, acredito que do Roberto também, da Obras Online. E a dica que eu dou aqui, né, a primeira dica aí do dia, tem um método, um processo, uma tecnologia para você organizar o seu comercial. E começa pelo básico, né? Ticket médio, ciclo de venda e taxa de conversão. Vocês têm que, todo mundo, se for de vendas aqui, tem que saber na ponta da língua seu ticket médio, sua taxa de conversão, seu ciclo de venda. A partir daí, pessoal, vocês conseguem organizar seu dia a dia, conseguem trazer de forma estruturada, como vocês conseguem organizar hoje isso dentro de um processo comercial. Né? Então, Thiago e Roberto, que eu gostaria de trazer nesse primeiro momento aqui, dos nossos primeiros 15 minutos aqui de bate-papo, é que a gente tem que ter isso bem ordenado. E eu sofri muito, tá? Era muito sofrido para mim, assim, quando eu não tinha isso bem organizado. E hoje, com essa organização, a gente tem conquistado aí, né? Enxergado a nossa produtividade, né? Perfeito. Lembrando que vendedor não tem passado, né? O pessoal diz muito isso, né? E a gente tem passado sim, tá? A gente tem dados históricos de vendas. Verdade, e não tem ninguém hoje que vai me dizer que eu não tenho passado. Eu tenho passado porque eu tenho histórico de vendas. Quando a gente tem dado, quando a gente tem informação, a gente tem tudo. E é interessante o que o André está trazendo, porque quando a gente fala, por exemplo, inteligência artificial para todo lado, é um tema que está em alta e não vai sair tão cedo, é uma nova disrupção, assim como foi a Revolução Industrial, talvez estejamos numa revolução ainda maior, e as pessoas ainda ficam temerosas, né? Mas, pessoal, a gente fala aqui muito sobre o modelo de gestão moderno, tá? A gente discute muito sobre isso. A gente estava falando até ontem num warm-up sobre esse tema, e o que é um modelo de gestão moderno? É sobre ambidestria. Essa é uma palavra para vocês gravarem, tá? Tem materiais aí a gente falando sobre isso, podem dar uma pesquisada. E o que é um modelo de gestão moderno e ambidestria? A gente vai falar sobre 2 componentes fundamentais, que é, de um lado, eficiência operacional, ou seja, eu extrair o máximo daquilo que minha máquina empresarial, minha máquina comercial tem, usando boas práticas de mercado já legadas, que é o que o André estava comunicando, a gente vai falar mais sobre isso, estou fazendo um panorama geral, trazendo um panorama geral. Então, eficiência operacional pura. A gente não começa com inteligência artificial, a gente vai começar fazendo o feijão com arroz, fazendo o básico. E quando você faz o básico muito bem feito, treinando, capacitando, inclusive os Navy SEALs americanos, eles falam muito sobre isso. Você ser exímio naquilo que você faz. Sabe o Oscar Schmidt do basquete? Né? Que treina, executa, e aí vira o cestinha mundial. É porque é muito treino, muita melhoria contínua, ou seja, fazer o básico bem feito, que é arremessar a bola. Arremessa, faz call, olha KPI, olha processo, eficiência operacional dentro de vendas. Esse é o primeiro ponto. Então, não vamos falar de inteligência artificial, embora seja muito importante, sem fazer o básico bem feito. Do outro lado da mão, a gente tem inovação e agilidade. Aí sim. E aonde é que entra todo esse contexto para começar com esses 3 pilares, falando de gestão? Estratégia do negócio.
Quando a gente fala de tecnologias, pessoal, inteligência artificial, se a gente falar de RPA ou falar qualquer outra tecnologia que a gente pode inserir no nosso dia a dia, ela sempre deve estar a serviço do que a gente está entregando, a serviço do que a gente está fazendo, e não apenas um hype, né, por mergulhar porque todo mundo está fazendo. Eu preciso entender por que eu estou fazendo aquilo. Aí entra, então, a inovação e a agilidade para poder atender demandas específicas de mercado. Eu sou o head de estratégia aqui da casa, a gente já desenvolveu dezenas, centenas de planos estratégicos, mas com viés de muita aterrissagem, de botar a mão na massa, de fazer no dia a dia a coisa acontecer com método. E o que a gente percebe? A gente falha muito em, primeiro, endereçar que problemas nós estamos resolvendo no mercado. Ponto. Quando a gente fala de propósito, sem bravata, sem abraçar árvore, a gente está falando muito de qual é o meu posicionamento para o mercado, qual é o meu posicionamento para a sociedade, que problemas efetivamente eu resolvo. E por que isso é tão importante, pessoal? Porque à medida que eu vou avançando, os tempos são acelerados, as demandas da sociedade, do mercado, elas mudam o tempo todo. Se eu tenho muito claro por que eu faço o que eu faço, o como eu faço, ele vai vir naturalmente. Aí eu vou lançar mão de tecnologia, eu vou lançar mão de método, de processo, eu vou estar sempre na vanguarda daquilo que é essencial para eu atender o mercado. Então, é menos paixão por produto, pelo nosso serviço, e mais paixão por resolver problemas. Estou vendo que todo mundo aqui, em grande medida, a maioria das pessoas, vem do mercado B2B, venda B2B complexa, e já vou aterrissando que inteligência artificial não vai substituir pessoas. Conexão humana, olho no olho, ela vai potencializar tudo isso. Então, o que a gente tem que ter muito claro dentro do nosso negócio, antes de lançar mão de método, processo, tecnologia, IA, ou o que quer que seja? Que tipo de problema eu resolvo, como é que eu gero impacto no mercado e como eu continuo sendo vanguarda naquilo que eu posso fazer. Tá? A gente, dentro de estratégia, a gente usa muito, geralmente, ali, todo mundo deve conhecer a matriz SWOT, certo? A gente vai falar força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Pessoal, isso é importante, é fundamental. Eu me conhecer meus gargalos, minhas oportunidades. Mas, muito mais do que olhar para o meu concorrente, embora seja importante, o meu real parâmetro é o mercado. O meu real parâmetro é o cliente. É aí que eu tenho que estar ficcionado. Então, por que eu vou implementar método? Por que eu vou implementar tecnologia? Por que eu vou implementar rituais de gestão? Para atender um cliente exigente, atender um mercado exigente em constante transformação. Então, eu queria chamar a atenção para esse primeiro tema, porque muitas vezes a gente vai falar de resultados em vendas e a gente vai sair muitas vezes correndo em tecnologia e em processo. E esquece daquele fundamento que é como é que eu atendo o meu cliente resolvendo os problemas dele. E aí eu tenho um porquê muito forte para poder tomar decisões difíceis, porque estratégia é sobre decisões difíceis, pessoal. Se tudo fosse possível, se eu tivesse recurso infinito, eu não precisaria de estratégia. Estratégia é eu endereçar um objetivo claro, que problema eu resolvo com os recursos que eu tenho em mãos. Né? Então, isso é sobre a arte do possível, aquilo que eu posso fazer com aquilo que eu tenho em mãos. Então, é sobre escolhas estratégicas. E aí, quando eu tenho um porquê muito forte, que eu vou endereçar para o mercado, resolver problemas, aí sim, por que eu estou implementando isso? Por que eu vou vender? Como eu vendo para o meu time essa transformação? Como eu vendo para o meu time esse aprimoramento? Como eu vendo para o meu time colocar processos, colocar tecnologia para rodar? Porque a gente está atendendo uma demanda de mercado, meu cliente, eu tenho um porquê muito forte, muito claro. E eu queria que meus amigos Roberto e André trouxessem sua perspectiva sobre essa visão, olhando para o negócio do dono, olhando ali para a cadeira do C-level, para os gestores, para a liderança, quais são os principais desafios que vocês têm chegado nesse âmbito? Muitas barreiras a gente vê, né? Pô, não consigo, tá difícil de colocar alguma coisa nova para rodar. Como é que vocês enxergam esse panorama geral? Tá no mudo, Roberto. Aí. Perdão, obrigado aí, André. Nada. Fazendo um complemento aí, Thiago, eu acho que tem tudo a ver isso que você está falando, a questão da estratégia, né? E aí tem um tema muito importante que a gente tem que tomar um cuidado dentro das nossas empresas, assim como a gente está levando para o mercado uma nova forma de trabalho, tentar levantar essa bandeira e dar esses insights para ver se isso não está acontecendo dentro das empresas que já estão evoluindo num processo de definição de uma área de marketing, definição de uma área de geração de leads no digital,
como que está a conexão entre esses departamentos alinhados exatamente com a estratégia da empresa. A estratégia, ela é bem clara, é tirar a empresa do ponto A e ajudar a empresa a chegar no ponto B, né? Se veio aí, a palavra foi ali na época da guerra, né, de estratégos, né? Como que eu saio do ponto A para atingir o ponto B. E é muito comum a gente ver dentro das empresas aquilo que a gente vem falando, né? A cultura de silos. Ou seja, a diretoria pensa numa coisa, a gerência pensa em algo ligado ali, o que a diretoria está falando, mas na hora que chega para desdobrar para o time operacional, começa a se criar silos dentro da operação. Então, o marketing está pensando de uma forma, não faz um alinhamento com a área comercial, o marketing, muitas vezes, quer uma ferramenta, o comercial quer outra, a diretoria quer um mercado, quem está no front de vendas quer outro. Então, fazer esse alinhamento é muito importante. E o que a gente pode sugerir para que esse alinhamento ele seja desenvolvido de uma forma mais clara, sem muitos achismos, né? Primeira coisa, a informação ela precisa de estar muito conectada a uma tecnologia. Não dá para ir para reuniões para discutir com base em achismos, né? Essa tecnologia ela tem que estar bem estruturada com processos que vão ser utilizados no dia a dia. E os participantes diretos desse processo têm que estar realmente conectados. Quando eu falo conectados, não é utilizar hoje uma tecnologia e voltar a utilizar daqui a 20 dias, daqui a 30 dias. Porque nenhum processo nasce pronto. Nenhum processo ele nasce estruturado. Ele tem que ser construído diariamente. Então, é muito importante que vamos dizer, esses 4 pilares, né? Nós estamos falando da tríade, porque, basicamente, a gente está falando de dados, né? De tecnologia, de processo, mas as pessoas, elas são fundamentais nesse processo, né? Para a construção desses pilares. Então, ter a informação dentro de uma tecnologia com processos bem alinhados e com o engajamento do time, né, no dia a dia da operação, faz com que esses silos comecem a ser desmontados. E aí a empresa, sim, ela vai ter um foco, ela vai ter metas que vão estar alinhadas, né, com todos os departamentos. Isso é um ponto muito importante que a gente tem visto ao longo desses anos. E correção de rota, né? Igual eu falei, dados, informação, dashboards, montagem de painéis para dizer para onde que a empresa está indo e se ela está performando. Aquilo que o André falou também, né? Uhum. Se você está numa área comercial, você não sabe a sua taxa de conversão, não sabe o seu ciclo de vendas, né? É muito difícil ir para uma mesa de reunião para discutir algo sem esses dados mais básicos do dia a dia de uma operação comercial ligada a um marketing que é responsável por trazer inbounds e uma área de SDR que é responsável por qualificar leads e por aí vai, né? Isso aí, Roberto. Tenho o pessoal aqui, tem o André Nilas, o Daniel, o Leandro, o João, Sérgio Bogaert, aí o Lucas, eles já aqui com a gente, já participaram de alguns projetos e participam de projetos com a gente. Quando depois, mais à frente, a gente deixa um tempinho, quem quiser também trazer algum comentário, fiquem à vontade, só levantar a mãozinha aqui, ó. A gente abre para vocês, lembrando que é um bate-papo entre todos aqui. E o André Nila sabe ali o quão desafiador a gente ter os dados atualizados dentro do CRM. Provavelmente ele vai botar um bonequinho rindo aí, porque hoje, né, dentro da entrega do time dele ali, ele consegue enxergar isso de forma muito nítida, os números dele com relação aos indicadores de performance, né? Então é isso que eu venho batendo. O Lucas, por exemplo, trabalhou num outro projeto com a gente aqui também de prospecção ativa, que o intuito aqui era chegar no perfil de cliente ideal também. Então, a gente também, em 3 meses, né, Lucas, a gente conseguiu gerar um volume
de prospecção e conexões que gerou um pipeline dentro de um projeto que a gente entregou, que foram bem relevantes. Então, assim, tem que ter processo, tem que ter meta e tem que usar a tecnologia a seu favor para a gente conseguir conquistar, né? E aí, Roberto e Thiago, respondendo, né, complementando aqui vocês, que é uma da primeira parte aqui da tríade, que é por que os times B2B travam, é justamente o CRM mal usado, né? Trazendo para o meu assado aqui, né? Se a gente não usar ele bem feito, muito provavelmente o gestor lá não vai enxergar, né? O próprio vendedor vai ficar na dúvida, não vai confiar nos seus dados e consequentemente, não chegará no seu resultado ali, de acordo com o que a gente tem falado, né? Legal, André, legal, Roberto. Muito bom esses pontos que vocês estão trazendo, e para a gente poder fechar esse primeiro bloco, que é sobre a estratégia do negócio, porque eu faço o que eu faço. Para quem é liderança aí, que está nos ouvindo, é fundamental a gente comunicar para o time aquilo que parece óbvio. Por que que o time tem que fazer aquilo que a gente está pedindo para fazer? Especialmente, a gente gosta muito da questão do achatamento da cadeia de decisão. Trazer as pessoas para colaborar. Perguntar as ideias. Cara, você entende por que a gente está fazendo isso? Você entende por que dessa iniciativa? O que você sugere? Como é que a gente pode ganhar junto esse jogo? A gente usa aqui um framework de aterrissagem de estratégia para o plano tático operacional, que são os OKRs. Muitos devem conhecer. Depois digita aí, pessoal, André, OKRs, pode deixar até algum link aí para o material. É muito sobre, não é sobre o método em si, é sobre participação, colaboração e agilidade, pessoal. E o que esse método prevê? A gente trazer as pessoas para a colaboração. Eu ouvi desde a pessoa que está no nível operacional, conversando muitas vezes com o C-Level sobre os porquês. A pior coisa que existe é quando a gente tem algo que é top-down, né? O famoso goela abaixo, e a gente não escuta as áreas, a gente não escuta quem está no dia a dia operando, e tem muito insumo de quem está lá nas trincheiras diretamente operando. Então, comunicar constantemente, ter rituais de gestão para comunicar por que a gente faz o que a gente faz e por que a gente vai encarar os novos desafios é fundamental aí para quem está nas cadeiras de liderança. E para quem está nas cadeiras táticas operacionais, curiosidade, pessoal. Curiosidade de saber o porquê, tá? Quando eu sou engenheiro, estava ali na formação em engenharia, quem passou por escolas técnicas sabe o quão duro é, né? A gente brinca que é o exército intelectual, o negócio é meio pesadinho, né? A gente fica até meio pancado depois. E existiam amigos que eles somente queriam passar na prova, tirar 8, 9, 10, passar na prova, decorar, fazer um decoreba da fórmula. Eu era muito interessado em tirar a nota necessária, 7 ou 8, mas entender o porquê. Porque eu sabia que tanto na prova, se o professor mudasse alguma coisa, quanto na vida profissional, se eu não soubesse o porquê das coisas, eu não saberia resolver problemas. E quando você começa a entender o porquê das coisas, você se engaja nas atividades, você se conecta, o seu trabalho se torna mais fluido, os resultados aparecem. Então, quem está mais na cadeira tática operacional, acho que curiosidade, accountability, né, o senso de responsabilidade, entender porque eu estou fazendo e buscar colaborar é o ponto fundamental. Então, é isso, é comunicação e senso aí, pessoal, de curiosidade é fundamental. E aí, um ponto que já vai ter uma ligação direta, né, a gente vai deixar a tecnologia como o último elemento aqui, tá? A gente vai falar de cultura, tá? Cultura, gente e cultura, pessoas. A gente não consegue emplacar resultados sem pessoas. Poxa, Thiago, mas inteligência artificial vai substituir muitos empregos e biriri bororó, mas tantos outros serão gerados. Tantas outras posições que nem existem ainda vão ser geradas nos próximos meses, nos próximos anos, porque é uma simbiose entre aquilo que já existia com o que é novo. Então, a gente tem que estar aberto para essa nova conexão, novas profissões, novas possibilidades. Então, falar de gente é imperativo, desenvolvimento de pessoas. Tá? Sobre cultura organizacional, é muito sobre a identidade. Quando a gente fala de buscar resultados, a gente tem que ser uma empresa drivada a resultados, né? Tenha apetite por gerar resultado e mostrar para as pessoas por que gerar resultado é fundamental. E falando sobre cultura organizacional, sobre pessoas, quais são os principais desafios aí, Roberto e André, que vocês veem no dia a dia dos negócios, que vocês percebem aí com as empresas que a gente atende, vários parceiros que a gente tem também, quais são os principais desafios relacionados à liderança, à cultura, e por que vale a pena a gente olhar para esse ponto também? E aí lá, Roberto?
Vai lá. Vou fazer só um preâmbulo rápido aqui. Tiago, eu acho que o principal desafio que a gente vem percebendo ao longo desses anos é esse apoio da alta e da média gestão das empresas, né? E até uma preocupação legítima, muitas vezes, de um diretor, né, de um CEO de uma empresa, quando investe em alguma solução ou estrutura um time, a falta de dados, que é o que você falou, né? A empresa tem que ter uma cultura de dados. Então, quando se faz investimento numa tecnologia ou numa informação, como é o nosso caso aqui, a gente entrega para o mercado informação e entrega tecnologia, né? Então, é um gerador de demanda integrado a um conversor de demanda. Muitas vezes, a empresa, o diretor, ele sente a falta de quem está no dia a dia gerar relatórios e mostrar para ele o resultado efetivo. Né? Sair desse processo operacional um pouco e construir painéis para que ele enxergue o que está sendo feito, quando está sendo feito, qual que é o resultado efetivo que foi gerado, para que ele possa reduzir um pouco a ansiedade quando ele recebe a conta no final do mês. Então, são aquelas quick wins, né? São aquelas vitórias rápidas que quem está ali no dia a dia da operação que é o corresponsável por exatamente criar esses indicadores e levar ali para o seu gerente, levar ali para o seu diretor, para que ele realmente continue apoiando e continue fazendo os investimentos. Agora, por outro lado, a gente vivencia situações em que o diretor ele não quer nem olhar os resultados, né? Você convida para uma reunião e ele simplesmente fala, não, isso quem vai resolver é essa pessoa. E muitas vezes a pessoa que ele vai designar para cuidar disso no dia a dia, ela está extremamente atribulada. Então, é muito importante para promover qualquer tipo de mudança mais significativa, principalmente quando a gente trata de tecnologia, processo, né? A cultura é algo que está mais ali no seio da empresa, mas ainda assim a gente tenta ajudar nessa questão. É muito importante que quem está no dia a dia desenvolvendo as atividades crie formas para mostrar para a média gerência, né, e para mostrar para a alta direção da empresa o resultado efetivo que esses investimentos estão gerando para a empresa. Então, esses são pontos importantes e vivenciados aí no dia a dia. Muito bom. Eu queria colaborar, André, antes de passar a palavra, que por onde a gente passa, das grandes capitais até os rincões do país, todo mundo fala que contratar pessoas boas, contar com pessoas é super difícil. Qualquer tamanho de negócio, de qualquer área, a gente vê a mesma questão. E aí um ponto que eu quero chamar a atenção, será que o problema são as pessoas ou será que o nosso problema é uma questão cultural de modelo de gestão? Fica aí uma pergunta no ar para a gente poder discernir. Até pouco tempo atrás, pessoal, a gente tinha um viés de comando e controle muito forte, tá? E as pessoas talvez não tivessem tanta oportunidade de ter voz ou entender como é que as coisas funcionavam. A gente evoluiu demais. Aquilo que era problema, aquilo que era escassez há décadas atrás, hoje não é mais. As pessoas têm opções. Elas têm opções hoje de trabalhar. Você vê a pessoa, hoje eu vou fazer um próprio negócio, eu vou ir para a internet, eu vou fazer um Uber, o que quer que seja. As pessoas têm opções e, principalmente, consciência. Eles não tinham tanta consciência sobre as máquinas, sobre as engrenagens aí dos negócios. E hoje as pessoas têm muito mais senso crítico. E outra questão importante são os conflitos de gerações, ou o contexto de gerações, 4, 5 gerações trabalhando, todas elas no mesmo contexto. Então, isso significa que a gente vai se tornar uma ONG, Tiago, que a gente vai somente cuidar de pessoas, mais nada não. A gente tem que ter uma cultura dirigida a resultados, mas olhar para pessoas com muito cuidado, criando um ambiente para que elas floresçam é muito importante. Eu, particularmente, não acredito em motivação. Eu acredito que as pessoas são motivadas, cada um tem um motivo para a ação, olhando ali para a etimologia, para a questão da estrutura da palavra, cada um tem um motivo para a ação. O meu trabalho como liderança é criar um ambiente para que os motivados floresçam. É só isso que a gente tem que fazer. Criar um ambiente para isso. Uma cultura de performance, uma cultura de dados, uma cultura de, olha, a gente
está buscando coisas maiores, essa é a nossa identidade. Então, olhar com cuidado para pessoas é fundamental. O Andy Grove, que foi um grande gestor aí da Intel e tudo mais, ele modernizou bastante aí a maneira como se faz gestão. Ele falava que o papel de um líder, o papel de um gestor é emplacar resultado através de pessoas fazendo as coisas certas. Então, é gerar resultado através do outro, não é sendo o grande campeão sozinho, tá? E especialmente fazendo as coisas certas, ou seja, o como é tão importante quanto o que. Então, quero chamar a atenção que isso é um desafio para todo e qualquer negócio, para toda e qualquer indústria, e olhar com carinho e atenção, estruturando meus canais de liderança e desenvolvimento de gestão, meu cuidado de pessoas, assim como eu cuido de produto, assim como eu cuido de serviço. Então, é um pouco do que eu queria trazer também. Perfeito. Ô, Thiago, André, se você me permite, o nosso amigo da Lucena Representações aí levantou a mão e quer fazer uma... O Lucas. Aí. Grande legal, Lucas. Legal. Tudo bem, pessoal? Bom dia, tudo bom bem? Dia, Estão me ouvindo bem aí? Sim. Bem, primeiramente, quero agradecer e participar desse momento aí. Vejo com pessoas aí com tanta bagagem, muito maior que as minhas, né? Mas, então, a gente não perde a oportunidade de ouvi-los, né? Mas tive a oportunidade, né, de conhecer a Concepto por meio do André e depois outras pessoas, né, da empresa também, a gente fizemos uma conexão. E essa questão da cultura, ela é extremamente importante num trabalho comercial, né? Eu de uns tempos para cá, eu tenho visto que a minha curva profissional, ela tem sempre se esbarrado em empresas de cultura de gestão familiar, né? Então, assim, você vê aquele corporativismo muito grande, aquelas protecionismos de informações que dentro de um ambiente B2B dinâmico, de alto valor agregado, emperra, atrapalha, desmotiva a máquina de venda, né? E o que eu percebo também é o seguinte, às vezes o empresário ele pensa assim, eu estou faturando, sei lá, 10 milhões por ano, ele quer partir para 20, ele não sabe nem se ele tem estrutura para isso, ele não avalia, ele não é de costume desse perfil de empresário, ele avaliar se de fato ele tem uma capacidade para ele explodir, para ele, como é que eu posso dizer, escalonar, né, aquilo que ele está vendendo, né, no presente. E a gente que é profissional de venda, a gente percebe que o cara não quer. Depois de 3 meses, você começa a trazer oportunidades, você percebe a dificuldade na outra ponta, em assumir riscos, né, em querer, de fato, encarar o mercado B2B que está aí fora. Hoje, muito protegido, né, por questões contratuais. Então, eu via muito, num projeto que eu até estava junto com o André, eu via o dono da empresa com medo de entrar em grandes players. Eu via medo, eu sentia que ele tinha medo, né? Assim, só para ilustrar e não ser muito longo, né, na minha fala, o André lembra disso, a gente teve uma oportunidade de fazer negócio com a Gerdau, né? Onde eu fiz uma prospecção utilizando as ferramentas que eu conhecia através da Concept, que é a Apollo, o HubSpot. A gente conseguiu fazer um contato, né, LinkedIn também, com uma pessoa da Gerdau que ela simplesmente tinha um budget para comprar, se eu não me engano, na época, o André vai me corrigir se eu estiver errado, era mais de 150 bi no ano. O cara viu aquilo, até as informações que o comprador me pedia, para mim foram novidades. Então, o cara queria saber o poder de fogo da empresa. Então, aqui, pelo menos aqui em Minas, o empresário mineiro, ele é meio pé atrás, né? E aí o cara não queria passar as informações. Então, voltando na questão da cultura, até para se escalonar faturamento, a sua cultura primeiro tem que mudar. Não vai adiantar fortalecer força de venda, não vai adiantar você utilizar todas essas tecnologias, né, até IA hoje está sendo muito aplicada, né, no meio da venda, não vai adiantar, porque na hora que chegar de fato aquela parcela do mercado que aquela empresa não conhece, ela vai travar, ela não vai avançar. É mentalidade, verdade, né, Lucas? Mentalidade. Beleza. Obrigado pela participação, viu, Lucas? Obrigado, hein, Lucas? Bacana, Lucas. Pessoal, só para a gente gerenciar nosso tempo aqui, quem tiver alguma pergunta, pode mandar no chat, o Júlio vai estar recebendo as perguntas e vai estar, daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas e respostas.
e para a gente avançar aqui também. Obrigado aí mais uma vez, Lucas, pela sua participação. Excelente participação. Reforçando a questão da cultura, que é fundamental, e mentalidade, pessoal. O papel da liderança do gestor é emplacar resultado através do time, fazendo as coisas certas. Se eu não estou desenvolvendo meu time, se meu time não gera resultado, aí eu vou falar de outro ponto que é fundamental, responsabilidade extrema. É outra estrutura de liderança que a gente usa aqui para tocada no dia a dia. A gente não tem que ter caça às bruxas, eu não tenho que apontar dedos, eu tenho que chamar a responsabilidade enquanto líder maior do negócio, entender por que a gente não está alcançando resultado e buscar soluções para esses problemas, tá? Então é assim que a gente vai operar de maneira moderna. Muito bom. Vocês querem destacar, André, quer destacar algum ponto de cultura para a gente fazer o fechamento mais com tecnologia? Eu, de novo, puxar a brasa para o meu assado. Não está escrito no CRM, não fez atividade. Então, a gente bate um pé aqui, a gente tenta trazer essa cultura do dado, né, que o Roberto trouxe, e se tu não tem uma cultura de dados e principalmente de abastecimento desses dados dentro do CRM para a gente refletir, né, o histórico dessas informações, tá fora, tá fora do mercado, tá? Então, assim, ajude o gestor, ajude a equipe. Se você identificou um melhor caminho, traga isso para a equipe, melhore o processo, melhoria contínua sempre. Então, a minha dica final aqui para fechar a questão de cultura é abastecimento dessas informações. Tenham o hábito de trazer, conversou, mandou o WhatsApp, traz a conversa do WhatsApp, nem que seja um print ou um Ctrl+C, Ctrl+V. Se tem integração, melhor. Se não tiver, façam desses dois jeitos. E mesma coisa e-mail. Muitas ferramentas já têm o histórico, já trazem integração com Google, Microsoft ou provedores aí de mercado para integrar na linha do tempo, né? As chamadas também tem VoIP que está integrado com a chamada, então isso já mostra o registro que vocês fizeram. Então isso é bem importante que vocês tenham isso em mente e olhem isso com carinho, tá? Fica a dica final aqui. Legal, André. Então, a gente fechou essa questão de estratégia, de cultura, e a gente vai entrar mais forte, como você trouxe aí, a questão de tecnologia para impulsionar resultados, algo que você tem muita experiência, assim como o Roberto, vão trazer essa perspectiva. Tecnologia sozinha não vai resolver nada. Não. A gente falou que eu preciso saber quem eu sou, para onde eu vou, como eu aterrizo para o time, liderando de maneira moderna, sustentável, com a cultura forte, né? Mentalidade ajustada, e aí tecnologia impulsiona resultados. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a tecnologia, ela vai servir ao caminho que eu escolhi e está bem direcionado. Eu vou deixar o Roberto trazer para nós essa perspectiva, tem bastante bagagem sobre isso. Quando é que a tecnologia vai funcionar, Robertão? E quando não vai funcionar? Thiago, a gente tem olhado para isso ao longo desses anos todos e entendendo as dores, né, que o mercado vive, não só como a gente viveu também durante muitos anos, até nós entendermos que realmente, primeiro, o lead tem que estar sendo no CRM. O CRM que a empresa utiliza, onde o vendedor tem que fazer tudo manualmente, tem que ser repensado. Então, se tem que tratar o lead em uma automação de marketing, alguma outra ferramenta, até ele ter levantada de mão, esse lead que chega com levantada de mão, ele tem que já chegar dentro do CRM. Por quê? Nós estamos falando de eficiência operacional. Cada atividade de baixo valor que o vendedor tem que realizar no seu dia a dia é uma redução da experiência do cliente dele. Então, se ele tem que receber um lead com levantada de mão para parar e cadastrar manualmente dentro do CRM, tem que ser revisto, né? Porque o tempo que ele está fazendo isso, ele está deixando de prospectar novos clientes que já estejam dentro do CRM e que, consequentemente, ele não está entregando valor maior para esse cliente porque ele está fazendo atividades operacionais e de baixo valor. Esse é o papel da inteligência artificial. E uma coisa que a gente vem defendendo muito também, né? A inteligência artificial ela está chegando para realmente reduzir essas atividades manuais e de baixo valor quando se trata da área comercial. E aonde ela vai ter maior força? Ela vai ter maior força sendo aplicada dentro de uma plataforma de CRM. O CRM sempre teve muita resistência de ser utilizado, porque no início, até alguns anos atrás, ele era considerado como um dedo duro, aquela coisa de ter que ficar fazendo anotação daquilo que o vendedor fez. Ele perdeu isso. Ele sim é necessário que você dê inputs na plataforma,
porque sem inputs a plataforma não vai gerar outputs, né? Ela não vai gerar dados para serem analisados. Mas ela tem uma outra conotação hoje. Quando a gente fala de informação integrada dentro de uma plataforma de CRM, com processos e pessoas engajadas no dia a dia, nós estamos falando de melhorar a experiência do nosso cliente. Melhorar a experiência, né, sua, Amanda, do Caio, e, enfim, dos colegas, do Lucas, dos colegas que estão participando aqui, da nossa audiência, no sentido de entender que proposta comercial precisa de ser gerada quando possível e sempre tem que ter um esforço nesse sentido dentro de uma plataforma de CRM. Sair do CRM para mandar uma proposta comercial para o cliente e quando o cliente tem que responder essa proposta, eu tenho que novamente sair do CRM para ir lá no meu gerenciador de e-mail, é perda de tempo, eu estou reduzindo a experiência do meu cliente. Quando eu tenho que sair do CRM, eu tenho que ir lá para o ERP para gerar uma proposta, também eu estou reduzindo a experiência do meu cliente, porque o tempo que eu estou lidando com 3, 4 plataformas, né, aplicações diferentes, tem uma fila de empresas, de potenciais clientes, que estão esperando para serem o mais rápido atendido. Então, tudo isso a gente olha e vê o quanto é importante o CRM ter essa importância dentro da operação comercial hoje. E, para isso, exige um trabalho que, muitas vezes, vai ter que ter a participação de uma empresa como a Concepto ou como outras empresas do mercado que já têm isso no DNA e que vai ajudar a levar essa cultura para dentro das empresas. Então, a visão ela tem que ser não o que eu estou fazendo para melhorar a minha operação comercial, e sim o que eu estou deixando de fazer para agregar valor para o meu cliente e para melhorar a experiência do meu cliente. Esses são temas muito importantes. Então, CRM não é só para controlar atividades que o vendedor está fazendo. Não é ferramenta, e sim um conceito. Então, quando a empresa entende o conceito de CRM, ela pode utilizar o Construct Target, ela pode utilizar o Pipe Drive, ela pode utilizar o Salesforce, ela pode utilizar qualquer plataforma de CRM do mundo, porque é um conceito, é você entender o quanto isso vai agregar valor para melhorar a experiência do seu cliente. E é para gerar eficiência operacional. Então, se o vendedor tem que ver a proposta original que ele mandou para o cliente, a V1, a V2, a V3, a V4, como é muito comum no nosso mercado, que é um mercado de venda longa, né? É um mercado de vendas que não é produto de prateleira, na sua maioria. Então, a V1, a V2, a V3, a V4 de proposta, ela tem que estar dentro do CRM. Porque se eu tiver que responder o cliente e me enganar e pegar uma outra proposta que não é aquela que realmente precisaria de ver, eu vou estar reduzindo a experiência do meu cliente. E a informação, sim, ela precisa estar conectada, não é só com aquilo que está dentro do CRM. Ela tem que estar conectada com o RP, ela tem que estar conectada com o lead que está chegando via WhatsApp, ela tem que estar conectada com a landing page que está lá nas redes sociais ou que está lá no digital, né, que a empresa está fazendo, porque o lead tem que nascer dentro do CRM. E, para a gente tentar resumir e ficar um pouco mais aliviado, que isso não vai acontecer da noite para o dia, isso é um processo que, conforme eu falei, não nasce pronto, ele não nasce já na sua plenitude. Tem que ser construído diariamente. Então, primeiro eu vou utilizar o básico. Uma vez que o básico já está bem utilizado, eu vou começar a escalar para novas funcionalidades do CRM. E a informação, ela não tem outro caminho também, porque ela precisa de passar por um processo de validação, ela precisa de passar por um processo de análise, né? E a empresa que trabalha com a cultura de dados, sempre que ela trouxer para uma mesa de discussão se está bom ou se está ruim, nós vamos avaliar em cima de fatos e dados, né? E é muito comum a gente ver também, só para finalizar o raciocínio, é muito comum a gente ver discussões baseadas em tá bom, tá muito bom, tá ruim, tá péssimo.
e a gente sempre faz um resumo disso, né? Nenhum desses termos podem ser utilizados como medida, né? Bom, ruim, mais ou menos, muito, pouco, isso não é unidade de medida. Então, se a empresa precisa de cada vez mais ser uma empresa direcionada por dados, é importante ter os fatos e dados na mesa quando for discutir. Então, seja um diretor que vai trazer uma crítica, seja um gerente, seja uma análise que vai fazer de um cliente, seja, enfim, qualquer situação que requer ter dados, é importante buscar lá na plataforma que esses dados vão estar lá, se bem utilizados. Muito bom, Roberto, muito bom. André, trazendo essa perspectiva, cara, e aí, nosso entendimento, uma conexão direta, uma simbiose entre rituais de gestão e tecnologia. Quando a coisa funciona e quando não funciona? O que tem que fazer para isso rodar muito bem? Isso aí é uma pergunta boa, né? Então, tenho parceiros aqui que fazem essas rotinas comigo semanalmente aí, né? E muda da água para o vinho. Mas o que vai fazendo é o refinamento dessas reuniões, né? O refinamento disso, se tu fizer, realmente tu tem as conquistas que acabam acontecendo ao longo da jornada, né, semanal, então reunião de pipe é indiscutível, pode estar caindo o canivete, eu não abro mão, né, então eu sugiro a todos não abrirem mão nas reuniões de pipeline com o seu time, né, tem que fazer a puxada, se essa puxada não acontecer, ela tende a se fadar ao esquecimento e os indicadores, os inputs das informações, elas acabam não acompanhando mês a mês, trimestre a trimestre, conforme a negociação de vocês, tá? Eu vi que tem colegas aqui na área da indústria, de aço inox e borracha, vi aqui que a parte robótica ali, instrumentação elétrica, então a gente está falando de venda de média a grande complexidade, né? Então aqui falando também de fabricante de poste metálico e luminária de LED, né? Então assim, a gente tem sim o pessoal da digitalização e automação com IA, né? Então, assim, são projetos e são processos que, se não tiver bem amarrado, né, nos checklists ali que a gente faz, para quem me conhece aqui, que está aqui, são parceiros que já participam de entregas com a gente, não vai fechar venda, tá? Até curioso, né, acho que o pessoal da Easy está aqui, né, a gente descobriu, né, e olhando, aprofundando mais dentro do processo de vendas, que hoje, não só a operação da Easy, mas a operação de outras empresas que a gente atende também, a data de validade de proposta, por exemplo, e depois que tu dá um primeiro desconto, ou passa na revisão 1, 2 ou 3 da proposta, ela tem uma data fim para vocês trabalharem. Se a gente não trabalha essa data fim, essa pessoa que está com o teu orçamento, ela pode ficar eterno com esse valor final teu e vai tomar decisão a hora que ela quiser. Não. Ela tem que tomar decisão na hora que você colocar essa data esse limite de tempo para ela fechar. É óbvio, né, gente? A gente vai dar o somebody love ali na hora que a pessoa começar a demonstrar sinais de compra novamente. Mas vocês vão ter que ter uma validade de proposta e se aplicou desconto e colocou um preço mais agressivo, coloque uma data prevista para fechar. E coloque assim, velho, tu tem até o dia X para fechar comigo. Se tu não fechar nesse dia, vai voltar para o preço normal. E a gente tem que ter esse cacuete. Então, falando da cultura aqui, Thiago, de pipeline, é nisso que a gente acaba enxergando. Motivos de perda é outra coisa que a gente olha também, né? Campeão aqui de todos os pipelines que a gente faz é preço. Né? E sinto muito, a gente vai perder por preço, tá? Mas para a gente ter a conversão melhor, se eu faço esses gatilhos de controle, né, dentro do processo de vendas, esse é um deles, tá, gente? Técnica de escassez aqui que a gente está trazendo, né, que é botar a condição para o comprador que, cara, se ele fechar naquele período, ele vai garantir aquele preço, é assim que eu vou conquistar e vou aumentar minhas chances de fechar. Não quer dizer que eu vou fechar 100%, não estou trazendo a bala de prata aqui, mas eu estou trazendo um modelo para vocês acostumarem a fazer em todas as negociações de vocês, na medida do possível. Não é só para uma, é para todas as negociações. Né? Se você tem 20, 30, 40, 60 oportunidades no funil e aplica isso, com certeza tu vai aumentar muito mais as tuas chances de fechar. Certo? Então, respondendo, Thiago, é isso que eu queria trazer aqui, com as benesses e as não benesses. Isso é legal, André, e mostra que não tem bala de prata. Eu costumo comparar uma empresa, um negócio, a máquina de vendas a um submarino.
Imagina que você tem 200 alavancas para regular o submarino para cruzar o Atlântico. Não é uma alavanca só que vai resolver o jogo. Você tem que regular todas as alavancas. Cada alavanca regulada imprime mais potência ali no seu equipamento, no seu submarino. O vendas é a mesma coisa, pessoal. Eu quero output, o outcome, que é resultado, que é venda, que é faturamento, eu tenho que olhar todos os inputs e os processos. O que eu estou imputando de informação? Como é que eu estou enxergando a jornada do meu cliente? Que problema efetivamente eu estou resolvendo? Será que eu estou colocando uma proposta de valor efetivo ou só estou atendendo uma demanda do cliente que veio de forma quase que passiva ali para eu retornar? Né? Só respondi a um caderno de encargo e não explorei toda a jornada do cliente. Eu não explorei todos os stakeholders envolvidos naquela aquisição. Para quem trabalha com venda B2B, isso é fundamental. Eu estou esbarrando só no comprador, eu não falei com o tomador de decisão, com o sponsor, com o influenciador, eu não entendi toda a jornada por trás do processo de venda, eu não entendi que problema realmente vai resolver e como é que eu conecto esse problema que eu vou resolver com o meu produto de solução. E aí vem as métricas, a estrutura, o CRM, os dados, para a gente entender esse comportamento. Opa, mudei o drive, mudei o processo, ajustei a rota, imprimiu o resultado? Sim. Agora vamos potencializar isso aqui, os dados vão mostrando tudo. Então, é uma série de componentes regulados, começa na estratégia de geração de valor, passa por gestão, passa por pessoas, passa por cultura, vem tecnologia, tudo isso combinado tem poder ilimitado. E como o Roberto bem disse, é melhoria contínua, pessoal. Melhoria contínua, esse é o papel do líder, esse é o papel do gestor, não é meter a mão na massa e ficar só fazendo, não, embora seja importante o Gemba de ir no campo e ver as coisas acontecendo, mas 80% do tempo do gestor é como melhorar, como imprimir mais resultado, como desenvolver o time, como desenvolver tecnologia, tá? Legal, pessoal, acho que a gente conseguiu, dá pra gente falar 3 horas aí, um papo super bacana, né, uma delícia conversar, ainda mais com meus amigos aqui, que tem bastante propriedade, muita coisa para compartilhar, mas a gente precisa fechar no tempo adequado. E aí acho que a gente começa a trabalhar as perguntas. Vi que o Serjão está aí com a gente. Seja bem-vindo, Serjão. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, e vocês? Graças a Deus. Bom ter você conosco. Que bom. Eu que já fiz muito treinamento com gestores, com líderes e com equipe de venda, assistindo a esse webinar, é um show, tá? A gente só fala do que realmente é mão na massa. E está aí você para colaborar. É isso aí. E os gestores nem sempre sabem que a função dele é manter sua equipe treinada e motivada, voltada para resultado. Muito bom. Outra coisa que a gente vê, como o Roberto falou, não é só o vendedor perdendo tempo, mas o gestor gastando o tempo dele em funções que não são a dele. É uma tarefa cara para ele fazer e ele está fazendo. Exatamente. Essa é a minha dica. Abraço para todos, boas vendas. Obrigado, Borger. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí. Muito bom, muito bom. E aí, Julião, temos perguntas aí? Temos, vou pegar. Se alguém quiser, enquanto isso, pode abrir também, tá, gente? E não precisa só responder aqui no chat, não. Pode abrir aí, levantar a mãozinha e fazer sua pergunta aí. Tem que ser ligeiro, tem que ser ligeiro, que está entrando no horário de almoço da turma, hein? Tá, legal. O Julião publicou a primeira aqui, deixa eu ler aqui. Como convencer equipes mais tradicionais a adotarem uma gestão mais orientada à informação? Deixar aí para o Roberto começar e o André pode colaborar com essa aí. Sim. Eu acho que tem a ver com aquela questão que eu trouxe, Thiago. É piramidal. Isso tem que ser top-down, entendeu? Raros são os casos, né, que tem agora uma geração que está chegando no mercado que tem contribuído, né, para isso. Na verdade, isso tem tido uma crescente, né, até porque os gestores de uma geração um pouco mais antiga, eles já têm percebido que realmente vai ter que passar esse bastão. Mas é fundamental que ele participe ativamente desse processo e que quem está ali na posição tática e operacional leve fatos e dados para ele sentir a segurança e continuar apoiando. Legal, Roberto. Muito bom. E aí, André? Eu acho que, pegando esse gancho do Roberto, mostrar os dados para eles, né? Não tem dado nenhum, tá? A gente vai começar a imputar esses dados. Eu acho que nas reuniões de pipe, mostrar ali o gráfico de atingimento, número de leads entrante, quanto cada um está recebendo de proposta, quanto cada um está vendendo, né? Não está faturando, está vendendo.
já é um bom começo, tá? Que daí a pessoa já vai se acostumando com isso, e aí no pipeline a gente vai trazendo os indicadores necessários, né? Então, ó, para essa métrica aqui, ou para essa linha de produto, ou para o pool, né, desse vendedor, ele tem que receber X tantos leads por mês. Se ele não recebe esses X tantos leads por mês, ele não vai bater a meta dele. Ou ele está razoável, ou a gente precisa pedir mais para o marketing lá, botar mais lead, ou prospectar mais, retomar a base. Então, a gente vai trabalhando nessa estratégia, e aí ele vai vendo, né, ele ou ela vão vendo esses dados acontecerem aí, e ele vai se drivando, ele ou ela vai se drivando a estar aculturalizado com dados, né? Legal, Seria legal. minha contribuição. Muito bom. Eu gosto do meu modelo de gestão, tratar adulto como adulto e não como criança. Quando eu entendo que eu contrato alguém para uma posição, eu subentendo que ela tem capacidade, se não tem todas as capacidades, eu vou desenvolver, e se ela não tem capacidade suficiente nem para começar, eu contratei errado, responsabilidade extrema. Então, para começar, esse é o jogo, autorresponsabilidade sem caça às bruxas. Segundo, considerar a capacidade cognitiva dessa pessoa, trazer ela para a mesa e discutir. Vem cá, amigão, essas são as metas, esse é o processo, é assim que se faz, é assim que ganha o jogo, está aqui as boas práticas, está aqui como a gente já venceu e continua vencendo. Está entendendo por quê? Quais são as dificuldades, quais são as dores, feedback, alinhamento, conversa, tratar pessoas como pessoas, adultos como adultos. E lógico, tiver um desalinhamento cultural, você fez, desculpa o termo, fez cagada contratando, tem que resolver o problema. Agora, se a pessoa tem alinhamento cultural e um nível de capacidade suficiente para operar, traz para a mesa, discute, conversa, trata adulto como adulto, e aí as coisas vão começar a fluir. Outro ponto importante é ritual de gestão, que o André colocou. Não é só ver o painel. Dashboard sozinho, galera, não resolve nada. Não. Tá, o Jeff não está aqui, que é o nosso head de transformação digital, ele sabe muito bem disso. Não adianta criar N dashboards, aplicativos, tudo rodando em telão bonito, maravilhoso. Se não tiver ritual de gestão para aferir e para trabalhar acionáveis após isso, não vai resolver. Tá? Então é um pouquinho dessa misturinha aí que vai fazer a coisa andar. Vamos lá, o que mais aqui? É possível integrar essa abordagem a modelos comerciais já existentes sem gerar caos interno? E aí, turma, o que vocês acham? Bogaerte levantou a mão aqui, Bogaerte, traz para a gente Não, aqui. eu só ia dar uma... Nós estamos falando de seres humanos. Como convencer equipes antigas? É o velho, o que você pode ganhar usando essas novas tecnologias e principalmente o que você pode perder. Eu sempre pergunto para diretor comercial quantas vendas nós estamos perdendo por dia. E esse é um número que ele não sabe responder, né? Exatamente. É dado, gestão e ambição humana, né? Se um vendedor não tiver ambição, turma, para tudo. Não vendedor é sem ambição não é ganância. Ambição, tá? Um vendedor tem que ter ambição e o Sérgio sabe muito disso aí, tem que ter o perfil adequado. Mas vamos lá. É possível integrar essa abordagem a modelos comerciais já existentes sem gerar caos, pela experiência de vocês, começando pelo André, e aí o Roberto colabora também. Vamos lá. Eu digo aqui, né, que a gente é bem tranquilo de fazer, tá? Pegamos um projeto agora há pouco, né? Pessoal da engenharia pesada, forte, automação industrial. Os caras não tinham CRM, não tinha nada, prospecção, nada. Em 30 dias, a gente já está começando a ver dinheiros, já está começando a ver fechamentos, já está começando a ver os inputs, né? E aculturalizar isso é uma equipe não tão jovem também, né? Uma equipe que tem ali já sênior, mas o barato, o que foi? Foi os donos, né? Os donos estarem afim disso fazer acontecer. Pô, se o dono tá fazendo e o cara não faz, já fica chato. Liderando pelo exemplo. Liderando pelo exemplo. O exemplo arrasta, né? Quem serve o exército aí sabe disso, né? O exemplo arrasta. Então, cara, se o dono tem esse desejo e faz isso, eu vejo muito disso nas nossas entregas, né? Eu tenho orgulho disso, é que os donos têm que estar comprados, tá? E não desistir, porque isso aí é a vida da empresa, né? Diz que o comercial é o coração, né? Então, respondendo a pergunta aqui, contribuindo com o Roberto, eu vejo isso muito como bem tranquilo de fazer, tá? Não é nenhuma dificuldade. Né? Tem times que, os times que não aderem, é o dono que acaba minguando. Legal. Comprometimento da liderança, muito bom. E aí, Robertão?
Não, eu acho que uma metodologia que a gente tem aplicado muito aqui, Tiago e André, é montar squads, né? A equipe muito grande, a equipe comercial muito grande, é mais difícil você conseguir apoiar todo mundo. Então, começar ali com 2, 3 Verdade. membros, né, de um time que tenha um perfil mais adequado a se engajar, adotar essas soluções, entendeu? E uma vez que eles passam a ser referências, aí sim vai desdobrando para o restante do time. Boa. Esse tem sido um caminho interessante que a gente Muito tem bom. utilizado. Boa, Roberto. Inclusive, eu chamo esses caras de team players, né? Eles são... Sim. Normalmente eles se destacam no processo, quando tu implementa, eles se destacam, aí eles viram espelhos, né? Pô, o que que esse cara faz diferente? Consegue ter esse, além de imputar as informações, trazer o resultado, o que que ele pode replicar ajudando os outros colegas nisso Isso é também, bem né? legal. Isso é bem legal, André e Roberto. A gente chama isso de peer pressure, pressão dos pares. Isso é excelente. Muitas vezes, quando o gestor está falando e a galera não adere, cara, está falando de novo, está cobrando, não faz nada, não demite, a gente não é penalizado. Quando você tem uma boa estrutura de avaliação de pessoas, de performance, e você consegue trazer para a mesa esses team players que vão começar a trabalhar processo, tecnologia, ser orientado a dados e vai gerar resultado, porque método é método. A gente não tirou nada da nossa cabeça da pessoal, isso vem sendo aprimorado ao longo de décadas. Então, o método vai garantir o resultado. Esse team player esse champion, ele vai imputar resultado e ele vai botar pressão no par. Pô, então, se o André está gerando o resultado que está seguindo a regra do jogo e eu, Thiago, não estou gerando resultado, a pressão vem sobre mim. Isso é interessantíssimo, interessantíssimo, pessoal. Então, é assim, é uma combinação de elementos. Tem uma pergunta aqui da Mayara muito legal, vou trazer aqui para vocês, começando pelo Roberto. Como organizar a busca por obras que realmente façam sentido para o meu nicho de obras, porque tem muitas opções na hora que eu vou fazer a pesquisa. Muitos telefones, nem sempre as pessoas querem atender, principalmente no setor de compras das construtoras. Nosso produto é elevador, venda complexa, novamente, alto valor agregado. Total. Com certeza. Mayara, depois vou até verificar, Mayara, se você puder passar aqui, pode passar aqui no chat mesmo o nome da sua empresa, Mayara, que a gente pode marcar uma agenda para exatamente fazer esse estudo e definição do ICP. E depois ver ali o script de abordagem, né, se já foi compartilhado com você e tudo mais, tá? Mas sim, é possível, porque a nossa informação, ela te entrega número de pisos, né? Ela te entrega a fase da obra, ela vai te entregar ali as empresas envolvidas. E uma coisa que, até aproveitando o gancho da Mayara, né? Mayara, comprador, ele é o último da fila em muitos casos, porque ele só vai receber a demanda de uma área de engenharia ou de uma área de especificação técnica e vai buscar os fornecedores para fazer a melhor negociação. Então, uma coisa que a gente sugere muito, tentar achar alguém da área de engenharia, da área de especificação técnica da empresa, tá? Porque realmente a probabilidade de cada 10 contatos que você fizer com o comprador para vender uma solução mais técnica, mesmo que não seja uma solução mais técnica, é muito pouco provável o comprador ele sinalizar de forma positiva para você. Então, a gente entende que é o desafio, mas o caminho das pedras seria chegar na empresa, tentar achar uma área de engenharia, uma área, né, de especificação, para no final chegar no comprador. Amanda talvez tenha tido aí alguma experiência, Amanda, não sei se faz sentido o que está sendo colocado aqui, mas, enfim, esse é o caminho. Vamos sim, Mayara, fazer esse bate-bola aí com vocês. Aí. Mayara está com a gente aqui ainda. Está aqui. Uhum. O Tron Elevadores. Legal. Bacana. Vamos sim, viu, Mayara, marcar um bate-bola para a gente falar sobre isso. Temos 4.000 obras, conversando. Tá, beleza. Legal, vamos fazer um trabalho específico. Você explorou um ponto importante, a gente vai fechar essa e mais uma questão, só para a gente poder consolidar, liberar o pessoal para o almoço. Falou de ICP, está dentro da estratégia, pessoal. A gente não pode atirar para todo lado, tá? É fundamental a gente saber que problema e dor a gente resolve e quem tem o máximo potencial de absorção desse tipo de resolução que a gente tem em mãos, das nossas capacidades. Então, o perfil do cliente ideal, empresa, as personas é fundamental. André, fala um pouquinho sobre esse tema aí, eu acho que é legal. Como é que a gente regula o ICP e como atacar de forma muito orientada para a gente não perder energia onde não faz sentido.
Cara, isso é bem importante, e só falando sobre a ICP, prospecção é momento de compra, tá, pessoal? As empresas, só 5% hoje no mundo estão prontas para comprar, só 5%, né? O restante, 95%, é trabalho nosso de despertar interesse e a gente entrar em contato para saber se existe demanda, tá? Com relação à ICP, eu sempre digo, tem o ICP empresa e tem o ICP cargo. O empresa, novamente, vou trazer o Daniel aqui, o Nilas, que está aqui da EasyDoc, o mercado deles é transporte, e logística e alimento e bebida. Né? Isso ele já tinha essa informação, e ao longo da nossa jornada da parceria, a gente foi refinando isso e descobrindo outras personas dentro da tomada de decisão, né? Então, times de logística, que no caso aqui, né, alimento, né, e bebida e transporte, e também volumetria, que eles trabalham com um serviço de volumetria com canhoto de nota fiscal e DACT, que a gente descobriu que leads acima de 5.000 canhotos ou DACTs é o perfil ideal, porque eles sentem mais a dor. E os menos que isso, a não ser que venham pelo inbound, pedindo realmente de fato que eles querem fechar negócio, se a gente bater na porta via prospecção, pode ser que esse cara ainda, a dor não esteja latente, porque o volume é baixinho, ele consegue fazer na mão, ou de alguma outra forma, não está doendo ainda. Então, respondendo a pergunta aqui, Thiago, falando de ICP, é bem importante acertar sempre e testem os cargos. A gente está num projeto novo aqui, daquela empresa que a gente falou da implementação do CRM, a gente está testando posições, né? São posições mais compras, como a Mayara trouxe aqui, ou posições mais de operação, né? Mais de linha de produção, para a gente tentar identificar qual é o que sente mais necessidade de conversar e abrir um pouquinho mais a porta para nós, né? Legal. Então, basicamente é isso. Falando Muito bom, André. Eu vou fechar com uma última pergunta do Lucas, está bem interessante, e uma abordagem da questão anterior aqui que a gente lançou. Atualmente, qual seria a melhor abordagem que possa chamar a atenção de procurement, compras, foco de vendas e fretes rodoviários? E aí eu amarro isso aqui, é uma outra pergunta interessantíssima. Como essa abordagem se adapta a ciclos de vendas longos e complexos? E aí, turma, como é que a gente chama atenção para a área de procurement, para a área de compras no setor logístico, e falando de vendas complexas, como é que eu amarro tudo isso? Boa pergunta. Cara, bom, Lucas, a gente já trabalhou Deixa essa com o André. a gente já trabalhou junto, compras é para esse prazo, procurement é para esse prazo, buyer é para esse prazo, comprador e comprador. Então, já trouxe aqui os principais, né, os cargos de compras, né. Eles têm um papel bem importante que é dar serenidade no trabalho, dar equalidade para todos os fornecedores que estiverem participando do processo decisório. Não é eles, na maioria dos casos, que tomam a decisão, porque tem avaliação técnica também, mas como conquistar esse cara, né? Primeiramente, eu sempre digo a dica, tem duas formas de a gente estar no radar desses caras, ou se apresentar, né, se colocando à disposição como um potencial fornecedor de uma linha de produto ou linha de serviços que vocês oferecem, tá? E aí existe um cadastro que eu chamo, que é o apelido do fio do bigode, ou seja, o comprador não tem um portal como o Ariba, como o NIMBY, como o Bionexo, como qualquer desses portais dessas grandes empresas possuem. Então, eu não tenho, fica essa do fio do bigode, ou seja, eu tenho que manter um contato a cada pelo menos 30, 45 dias com esse procurement, com esse comprador, com esse buyer, para dizer, cara, eu estou aqui, tem alguma demanda? Estou aqui, tem alguma demanda? É mais ou menos isso. E o segundo ponto é aonde eu consigo me cadastrar nesses portais, aonde eu coloco lá, né, quando a gente for se cadastrar, a gente vai colocar o que a gente vende, né? Então, a partir dali, a gente vai começar, na hora que o requisitante lá na ponta da operação pedir uma requisição para esse procurement, ele vai entrar no RP e vai digitar lá, empresas que fornecem isso aqui. E aí a gente vai ser acionado automaticamente através de um formato receptivo, né? Onde eles vão nos convidar a participar de uma proposta, né? De trabalho, de escopo. Então, eu uso isso muito bem. Então, garantir que tu está cadastrado, ou fazer o touch point no fio do bigode, que eu chamo, que é, cara, tô aqui, tem demanda, eu tô aqui, tem demanda, ou fica cadastrado no portal. Caso não venha num período de 45 a 50 dias, manda um e-mail de novo. Ó, pessoal, nos cadastramos há X tempo atrás, até agora não recebemos nada. Você é do setor correto de serviços, por exemplo, ou de produtos da linha X, que às vezes o comprador que está ali, ele não está procurando aquilo ali ainda, o procurement não está ainda no momento. Então, existem esses dois pontos. Não sei se eu pude
ajudar a responder o Lucas aqui, a como tentar chegar nesses caras. Infelizmente Sim, não tem uma fórmula mágica, né? Como se destacar. Como se destacar. A verdade é que a concorrência existe, pessoal, e a gente tem que Sim. buscar sair da vala comum, novamente, essas alavancas lá do submarino, várias alavancas. Não subestime a capacidade dos stakeholders envolvidos na compra. Quem vai receber aquele produto, quem vai usufruir daquele serviço, conectar essas pessoas, relacionar, para que elas relacionem com o comprador também, influencie a compra de uma maneira técnica, tá? É isso que a gente está dizendo, não tem laranja, não tem nada disso, influenciar na boa medida, serviço técnico, primoroso, a empresa que entrega, existe todo um poder de influência dos stakeholders envolvidos nesse processo, que é quem vai consumir, quem é influenciador, né, mapear todo mundo, você não pode ficar dependente de um contato só. Então, quem faz parte ali do time de procurement, eu tenho 5, 10 pessoas numa grande empresa, 20, 30, eu tenho que mapear todo mundo, eu tenho que saber qual é a cadeira e qual é a pessoa, essa pessoa às vezes vai migrar, quem entrou no lugar dela, e quem migrou e foi para a empresa, porque eu não posso conectá-la também? Quem está envolvido em toda a cadeia? Então, falando de vendas complexas, eu tenho que mapear toda a cadeia de valor. Venda complexa a gente não resolve fazendo venda de uma semana para outra. Como o André disse, 5% dos casos, se acontecer, eu vou ter demanda já no ato. Mas a gente vai ter que desenvolver um ciclo de relacionamento e esse ciclo não pode estar na cabeça do vendedor. Tem que ser mapeado com métricas, inputs, processos claros, automação. É fundamental tudo isso. Quem consegue mapear e jogar muito bem com tudo isso, ganha o jogo. Porque enquanto você está jogando um jogo profissional de Champions League, muitas vezes seu concorrente está jogando da várzea do bairro. É mais ou menos essa diferença. Você vai lá para a Champions League, o cara monitora a frequência cardíaca, nutrição, o que esse cara... se esse cara dorme, se esse cara não dorme, qual é o desempenho dele no campo. É assim que eles ganham o jogo hoje em esportes de alto desempenho, tá? A mesma coisa aqui no campo dos negócios. E é isso que que vai fazer a gente gerar resultado em vendas complexas muitas vezes, tá? Muito bom. Pessoal, acho que fechamos. Sérgio, quer trazer aí compartilhar? Vi que você levantou a mão aí, antes de a gente fazer o fechamento. Lembrando para o LEP aí que, ao fazer o mapeamento, você tem que encher os compradores, os seus interlocutores, de perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que não podem ser respondidas com um simples sim ou não. E aí você vai mapeando. Porque eu vejo na prática, o vendedor liga e pergunta: o senhor conhece a nossa empresa? E já põe logo de cara um não na boca do interlocutor. Tá? É a mesma coisa que você entra numa loja e o vendedor fala: o senhor não precisa nada não, né? Então, porra, quem foi que contratou esse vendedor? Então, não caia. Faça um script com pergunta aberta: quem, aonde, como, por quê, de que forma, quanto tempo. Curiosidade explorar e curiosidade pelo outro. Sim. Fazer ele falar bastante, não você. Exato, muito bom. Boas vendas, querido. Sérgio melhor. Perfeito, muito bom mesmo. Pessoal, muito bom o papo aqui, né? Tem espaço para a gente ficar falando aí o resto da tarde, mas a gente vai deixar para uma segunda oportunidade. A gente quer agradecer muito aí a participação de todos que vieram conosco até aqui. Quem participou até o fim vai estar concorrendo. Se cadastra aí, Júlio. Coloca uma última vez o link aí do fórum, por favor. Se cadastra para concorrer aí um assessment, um diagnóstico da sua força de vendas e também uma degustação das ferramentas do Obras Online Constru Target. É muito importante você conhecer desse universo que a gente está discutindo, tá? Quero agradecer a cada um que participou aqui, agradecer meus amigos Roberto, o André, o Júlio, cada um que está aqui interagindo. Tá? Muito bom estar com vocês, tem muito espaço para a gente continuar esses papos. Novos webinars virão aí ao longo dos tempos. Queria deixar um momento para uma palavra final do André, e em seguida o Roberto fazendo o fechamento, para a gente poder deixar o pessoal almoçar daqui a pouco. Galera, eu que agradeço aí a todos os parceiros que vieram aí também, né? Obrigado a todos aí, quem eu não conheci hoje também, obrigado aí pela presença, espero ter contribuído e ajudado. Estamos à disposição, fiquem à vontade aí, o Roberto também, o time dele também, estamos à disposição. E obrigado mais uma vez a todos aí, e preencha o formezinho ali, e vão para cima, gente. Obrigado mais uma vez aí. André. Bom almoço a todos. Obrigado, André. Obrigado, Thiago. Júlio, obrigado pelo apoio. Sérgio, todo mundo que participou, Lucas, enfim. Parabéns aí pelo tempo que vocês estão dedicando aí a conhecer e ter um pouquinho mais de insights. Pessoal, excelente almoço para todo mundo aí. Obrigado e até a próxima. Forte abraço, pessoal. Sucesso nas vendas. Até mais. Grande abraço.